Fala aí, pessoal. Eu venho aqui trazer mais uma questão de estática aqui, né? Em que a gente tem que determinar as reações do engaste A. E ele falou para desprezar o peso da estrutura. Então, o que acontece? Então, a gente não vai considerar essa barra aqui. A gente vai considerar só as forças que estão atuando nela para poder calcular qual a resistência aqui nesse engaste. Quais são as três resistências, no caso, né? Aqui está a resposta. Bom, vamos lá. Bom, aqui eu trouxe para vocês a listinha das coisas que a gente tem que fazer para poder resolver essa questão. A gente tem que começar definindo as coordenadas, depois fazendo o diagrama de corpo livre e, por último, resolvendo o somatório das forças igual a zero e o somatório dos momentos igual a zero. Vou explicar cada um por partes. Bom, primeiro, definir coordenadas. Como a gente está com essa questão aqui, a gente pode definir qualquer tipo de coordenada. A gente tem que definir para onde é que vai nosso x, para onde é que vai nosso y e qual rotação que vai ser positiva. Se vai ser para esse lado aqui, se essa rotação vai ser positiva ou se essa daqui vai ser positiva. Então, isso entraria na parte de definir as coordenadas. Então, eu vou definir da seguinte maneira as coordenadas. Vou até botar aqui em verde. Isso, tá. O meu y vai estar para cá. E o meu x vai estar para cá. E a origem vai ser bem em cima do ponto A. Além disso, então, eu vou fazer aqui um pequeno esboço de como é que está a minha coordenada. Está assim. E eu vou definir que no sentido anti-horário, a minha rotação vai ser positiva. Por que a gente está fazendo isso? Porque, como é um exercício de estática, a gente quer que o corpo fique parado, né? Estático, parado. Para ele ficar parado, para um corpo ficar parado... Calma aí. Para um corpo ficar parado, a gente não pode ter que ele se mexa. A gente não pode dizer que ele se mexa para os lados, nem para cima, e a gente também não pode ter que ele gire, certo? Então, para ele estar parado, ele não pode nem se mexer, nem girar. Usando termos técnicos, ele não pode transladar e não pode rotacionar, certo? O que faz ele transladar? A força. Se eu boto uma força para cá, esse corpo ele vai para essa direção. Se eu boto uma força para cá, ele vai para cima, certo? Mesma coisa serve para a esquerda e para baixo. Então, o somatório de todas as forças tem que ser zero, que aí significa que ele não está se mexendo para nenhum lado. Em contrapartida, o que faz ele girar são os momentos, certo? Se eu boto um momento aqui, que é uma força vezes uma distância, o corpo gira. Então, a gente tem que ter que o somatório de todos os momentos tem que dar zero, porque aí ele não está girando também. Então, até daqui que vem essa última questão. Bom, antes de mais nada, definir aqui o sistema de coordenadas. Então, vai ser esse. Então, aqui foi. Agora, vamos para o diagrama de corpo livre. Bom, vamos lá para o diagrama de corpo livre. O que significa? É como a gente mesmo diz, um corpo livre. A gente vai escolher um corpo dessa imagem e considerar que ele está isolado no universo, que só existe ele no universo. E todos os outros objetos que estavam interagindo com ele, na verdade, são representados por forças que estão interagindo com ele. Então, o objeto que eu escolhi aqui é a própria viga, certo? Que está engastada aqui. Então, todos os objetos que são as cordas que estão colocados aqui e o engaste, eles todos vão ser representados por forças que estão interagindo com esse objeto. Então, eu vou começar primeiro com as reações de apoio. Vou começar aqui com as reações de apoio. Como a gente está lidando com o engaste ele oferece uma resistência vertical, ele oferece uma resistência horizontal, no caso esse aqui é o ponto A, né? Então, calma aí. Já que a gente está no ponto A, essa resistência vertical é EVA, HA, e ele também oferece um momento fletor. Então, a gente tem um momento aqui também. E esse aqui é o M, F e A. Então, a gente tem essas três resistências. Uma força vertical, uma força horizontal e um momento fletor. Para facilitar aqui o desenho, eu vou considerar esse ponto aqui B, esse ponto aqui C e esse ponto aqui D. Então, por enquanto, a gente já resolveu as reações de apoio. Essas são as únicas.
Não sei se vocês lembram, né, quando eu faço o exercício 2D, você, por exemplo, você tem aqui essas reações de apoio aqui. Essa daqui, ela está engastada, certo? Então aqui, esse corpo ele não pode ir para cima nem para baixo, porque ele está preso aqui, e ele não pode ir para a direita nem para a esquerda. Então aqui você tem uma horizontal e você tem uma vertical. Porém, você pode ter momentos. Se eu boto uma força aqui, o que vai acontecer com essa barra? Ela vai ficar assim. Ou seja, se você der um zoom aqui, você vê que ela rodou. A aresta dela, que era reta, ela ficou diagonal. Então aqui você não tem resistência de momento, ela pode rotacionar. E aqui você só tem uma resistência vertical, porque na horizontal, como ela está sobre rodinhas, significa que ela pode deslocar para a direita e para a esquerda. Então a única resistência que você tem aqui seria uma vertical. Aqui no engaste é diferente. Se com essas forças todas, vamos supor que essas forças fizessem o engaste para baixo. O meu engaste ia continuar reto aqui, ele só ia fletir para baixo. Mas aqui ia continuar reto, diferente daqui que ele fica na diagonal. Então aqui a gente tem uma resistência de momento. A gente tem um momento que faz com que isso aqui fique reto. Não importa quais forças que a gente bote aqui. Beleza? Bom, então vamos continuar agora com as forças, né? A gente tem uma força aqui, FB. Eu estou botando o literal porque fica mais fácil de fazer as contas. Mas você já poderia botar direto 1 kN aqui se quisesse. De qualquer maneira, é a força que está agindo no ponto B. A gente tem FC aqui e a gente tem FD aqui. E aí a gente sabe que esse daqui está no ângulo, vou chamar de alfa, por exemplo. E aqui a gente tem uma força, a gente tem um ângulo θ, por exemplo. Então tá. Então aqui a gente conseguiu desenhar todas as forças. A gente só tem esse único apoio, certo? Que é o engaste, e a gente só tem essas três forças agindo. Como ele falou para desprezar o peso, a gente não precisa botar força-peso aqui. Se ele não tivesse dito isso, a gente teria que saber qual é o peso da barra e a gente teria que botar uma força extra aqui, que seria a força-peso. Mas, como ele não falou, essa força não existe. Beleza. Agora vamos para a segunda etapa. Forças equivalentes a carregamento. Bom, de novo, se vocês lembrarem, quando a gente tem problemas de viga, a gente pode ter forças que são assim. A gente pode ter, em vez de forças, carregamentos. Que é como se fosse uma força distribuída por uma distância, certo? Então aqui a gente tem um carregamento Q sobre uma distância L. E aí a gente teria que achar a força equivalente desse carregamento. Que seria bem, no caso como é um carregamento retangular, seria bem no meio. E a gente teria que a força do carregamento, a força F, é igual a Q vezes L. Não vou entrar em detalhes nisso, porque nessa questão não tem isso. Mas eu vou trabalhar esse conceito numa próxima questão. De qualquer maneira, como a gente não tem carregamento, a gente pula essa etapa. Então, essa etapa aqui já está feita. Bom, vamos para a última etapa agora, que é de decompor as forças. A gente determinou que o nosso sistema de coordenadas ele começa aqui, certo? E ele é assim. Y para cima, X para a direita e a rotação positiva aqui, certo? Então, todas as forças que estiverem na diagonal, ou seja, que forem uma composição de uma parte em Y e em X, eu vou decompor elas para que elas fiquem desse jeito. Eu vou deixar aqui linkado um vídeo em que eu faço uma revisão de como decompor vetores, numa questão mais simples que essa. Se você tiver dificuldades em identificar esse procedimento, eu recomendo que você veja o vídeo, tá? Aqui em cima. Bom, a gente sabe que essa força FB, ela está toda em Y, certo? Então eu não preciso decompor ela. Ela já é toda em Y. Agora o FC e o FD eu preciso decompor sim. Porque aqui eu tenho uma parcela do FC que está em Y. Então esse aqui é o FC Y. E eu tenho aqui uma parte que está em X. O FC X. Aqui eu tenho uma parcela do FD que está em X. E eu tenho uma parcela do FD que está em Y. Agora vamos lá. Vamos para como a gente faz para decompor essas forças. Bom, vamos lá. Vamos para agora como é que faz para decompor essas forças. Tá, vamos começar pelo C. Então, no ponto C, eu tenho a força FC aqui, certo? E aí eu consigo fechar um triângulo com essas componentes dela, certo? Então, eu tenho aqui
o FCY e eu tenho aqui meu FCX, certo? E eu sei que esse ângulo aqui é o alfa. Então, vamos lá. Agora, usando trigonometria, eu sei que o seno de alfa ela é igual a cateto oposto, que é o FCX, sobre hipotenusa, que é o FC. Então, eu tenho aqui meu FCX é igual a FC vezes seno de alfa. Posso fazer a mesma coisa para o cosseno, usando dessa vez o cateto adjacente, que o cateto adjacente esse ângulo é o FCY. E eu tenho que FCY é igual a FC vezes cosseno de alfa. Uma dica que eu dou, não fica decorando que x é cosseno, y é cosseno, porque dependendo de qual ângulo que eu escolho, isso tudo muda. Por exemplo, se eu tivesse colocado, em vez do alfa aqui, eu tivesse colocado que meu alfa estava aqui, esses valores aqui iam mudar todos. E matematicamente está correto, porque o valor de alfa ia mudar também. Então, o que eu recomendo é você fazer desse jeito. Você, depois que desenhou, depois que você fechou um triângulo com as componentes, viu qual que é a sua componente y e x, aí sim você faz a trigonometria. E aí você encontra essas duas respostas, certo? Bom, agora outra questão. Quando você tem o ângulo, que nem esse caso aqui, que ele já te dá direto que o ângulo é 30 graus, é mais fácil de calcular. Porque você pode simplesmente pegar na calculadora e ver qual ângulo, ou se não for no caso de 30, 45, 60, você já tem tabelinhas que você já sabe o valor exato do ângulo. Aqui nesse caso, ele não deu ângulo pra gente, mas ele deu essa relação aqui. E é usando ela que a gente vai calcular a questão. Então aqui, ele deu a seguinte relação pra gente. A gente tem um ângulo reto aqui, e a gente tem aqui 3, 4 e 5. E ele colocou isso colado com o vetor aqui, certo? Então, a gente pode assumir, por semelhança de triângulos, que o nosso alfa está aqui. Logo, cosseno de alfa é igual a cateto adjacente, que é o 4, sobre hipotenusa aqui é 5. Então, cosseno de alfa é igual a 4 quintos. E seno de alfa é igual a 3 quintos. Logo, a gente tem os valores de fx e fy e fcy em relação a fc. Então, a gente sabe que fcx vai ser seno. Então, é 3 quintos de fc e fcy é igual a 4 quintos de fc. Perfeito. Agora vamos para o próximo, vamos para decompor a força D. Tá, vamos para a letra D agora. Novamente, mesma conta. A gente fecha um triângulo com FD aqui, em que a gente tem a componente Y dele aqui e a gente tem aqui a nossa componente X. Meu desenho ficou meio ruim, mas esse ângulo aqui é reto. E o ângulo que a gente tem aqui é θ. Então, novamente, a gente vai ter aqui seno de θ é igual a cateto oposto, que é f dx, sobre hipotenusa, e a gente tem que cosseno de θ é igual a f dy sobre ft. Cateto adjacente é o ângulo θ, e aqui é a hipotenusa. A única diferença aqui é que nosso triângulo está de cabeça para baixo, mas a identificação dos catetos adjacentes e opostos funciona do mesmo jeito. E aí que nos dá isso. Bom, como a gente sabe que o θ é igual a 30 graus, a gente já sabe automaticamente que cosseno de θ é igual a raiz de 3 sobre 2 e que seno de θ é igual a meio. Então, sabendo esses valores, a gente chega na resposta, que é essa daqui. Bom, ficamos com as forças desse jeito, então.
O que a gente pode fazer agora, em vez de escrever a força na diagonal, a gente pode representar no diagrama de corpo livre só com as componentes dela. Tá, agora vamos para a última parte, né? Que é o somatório dos vetores de força igual a zero e dos vetores de momento igual a zero. Bom, primeira coisa, a gente está numa questão bidimensional, certo? A gente está no 2D, a gente só tem x e y, certo? Como a gente só tem x e y, a gente, em vez de ficar lidando com vetores com duas coordenadas, certo? A gente pode simplesmente decompor o nosso somatório de forças em somatório das forças em x igual a zero e somatório das forças em y igual a zero. Às vezes vocês vão ver na literatura, em exercícios, tem gente que gosta de colocar do lado do somatório qual é a referência, né? No nosso caso, x, ele é positivo para cá, e no nosso caso, y é positivo para cá. Isso é normal de ver. E quando você tiver momento, você vai ver aqui do lado do somatório um sinal desses. Isso é comum de ver. Eu não vou botar porque eu já tenho aqui a minha referência, né? Que é positivo para a direita, positivo para cima, e é positivo quando você está girando no sentido anti-horário, que aí segue a regra da mão direita. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Bom, então a gente pode separar as nossas forças desse jeito. E se você tem uma força em x, considera que isso aqui é o x, e você tem uma força em y, quando você faz o momento entre elas, as únicas possibilidades que você tem é que o seu vetor está saindo do papel ou que o seu vetor está entrando no papel, certo? Então você tem aqui o x, você tem aqui o x e o y, certo? Você tem aqui, ó, o x e o y, o seu vetor só pode estar indo para cima ou para baixo. Então, nesse caso, os nossos vetores de momento eles só podem estar no z positivo ou no z negativo. Então, quando você tiver um problema de 2D, você pode separar tudo isso em somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero e somatório dos momentos. Aí eu não vou nem botar z porque não precisa, somatório dos momentos, aí você escolhe um ponto, vou colocar aqui como A, igual a zero. Como você pode ver, nenhum dessas f's que eu estou botando aqui tem um vetorzinho em cima, certo? Por quê? Porque eles não são mais forças, eles são números. O vetor força ele tinha duas coordenadas. Quando eu pego x, eu só estou pegando o número que representa a primeira coordenada. E quando eu pego y, eu pegando só o número que representa a última coordenada. E nossos momentos todos, se você for pegar usando álgebra linear, eles teriam três coordenadas. Mas, como a gente está fazendo um problema bidimensional, a gente sabe que todas essas forças só causam no z. Então, a gente sabe que todo momento vai ter 0, 0, e aqui sim vai ter alguma coisa. Então, eu só estou pegando esse número aqui. Ou seja, você separa em fx, fy e momento, e em vez de usar vetores, você está usando números. Fica muito mais fácil. Bom, agora que eu já expliquei a teoria, vamos botar isso em prática. Bom, vamos lá. Eu vou começar pelo somatório das forças em x sendo igual a zero. Quais são todas as forças que a gente tem em x? Ou seja, todas as nossas forças que estão indo ou para a direita ou para a esquerda. Bom, a primeira força que eu vejo aqui é o HA. Então, a gente tem o HA. E aí a gente se pergunta se ele é positivo ou negativo. Bom, positivo é para a direita. Ele está indo para a direita. Então, ele é positivo. Segunda força que a gente tem aqui o FB não tem nenhuma componente em x, então ele não vai aparecer. A gente tem aqui o FC, que no caso é 3/5 de FC. Novamente, ele está para a direita, então ele é positivo. E a mesma coisa para o FD. Então, mais meio de FD. Isso tudo igual a zero. Aí, resolvendo essa equação, você tem que o FC é um número, certo? O FD também é número. E aí, resolvendo essa equação, você vai achar o valor de HA. Eu vou deixar a resolução disso aqui agora, durante os 2, 3 segundinhos. Recomendo que vocês façam um exercício e pausem para conferir se a resposta bateu com a do gabarito. Bom, está aqui a resposta para vocês conferirem com o resultado de vocês. Eu vou para o FY agora. Bom, vamos para o somatório das forças em Y agora. Primeira força em Y que eu vejo é o VA. Então, a gente tem aqui VA. Ele está para cima e o Y é positivo para cima, então, positivo. Segunda força, FB. Terceira força, 4/5 do FC. Essa força está para baixo, então ela é
negativa. E raiz de 3 sobre 2, FD, positivo porque está para cima. Então, raiz de 3, FD, isso tudo igual a zero. Só conferir, VA foi, FB foi, 4/5 de FC foi, raiz de 3 sobre 2, FD foi. Beleza, essas são todas as forças que a gente tem na vertical. Aí agora, resolvendo essa equação, a gente descobre qual é o valor de VA. Porque tanto FB, FC e FD são números, são dados da questão. Feito isso, então, recomendo que vocês façam resolver essa equação para ver se o resultado de vocês dá certo. E confiram com o gabarito que eu vou deixar aqui por alguns segundos na tela. Bom, vamos para a última parte agora, que é o somatório dos momentos igual a zero. Quando a gente está lidando com momentos, a gente tem que definir em que ponto a gente vai calcular o momento. No meu caso aqui, eu vou calcular no ponto A. Então, são somatório dos momentos em relação a A. O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada equação que você for fazer, para cada momento que você for pôr, você vai considerar como se o ponto em que você pode girar a viga é o ponto A. Certo? Então, vamos lá. Vou usar a régua como exemplo. A gente vê aqui que o MFA está girando a viga no ponto A. Então, essa força MFA está fazendo isso daqui com a viga. Ó. Ela está jogando para cima a viga aqui. Está fazendo isso com a viga, certo? Então, ela vai entrar na conta. Agora, o VA, ele está batendo bem em cima do ponto A, certo? Então, o que ele faz com o ponto A? Ele joga para cima, mas ele não gira, porque está bem em cima do ponto de rotação. Quando você dá uma porrada em cima do ponto de rotação, ela não gira. Agora, quando você dá uma porrada longe, ele gira, certo? Então, aqui, tanto o VA quanto o H, eles não vão gerar momento. Em compensação, o FB gera momento, certo? Você tem aqui uma viga. O ponto de rotação dela é onde meus dedos estão, certo? E aí você bota uma força FB fazendo isso, ela gira. Então, você pode ver aqui na questão que essa força FB, ó, ela está girando aqui. Certo? Em compensação, a força FC, ela está batendo por baixo na viga, certo? Então, a força FC, ela faz isso. E a força FD, desculpa, a força FC não, a força de 4/5 de FC, né, que é a componente Y. Porque a componente X, que é o 3/5 de FC, faz a mesma coisa aqui, ó. Ele joga para a direita, mas não faz girar, certo? E aqui no FD é a mesma coisa. Você vê que o FD, o raiz de 3 sobre 2, faz girar. Porque você bate aqui, você está com a viga, aí você está no ponto mais extremo, você bate na viga e faz girar. Só que a parte X, que é o meio de FD, não. Porque ele está só deslocando para a direita a minha viga. Ele está só deslocando para a direita, mas não está fazendo girar. E lembrando também que momento é igual a força vezes a distância. Por exemplo, você tem uma viga aqui. Certo? Faça esse experimento em casa. Você segura um papel aqui. Essa viga, você segura uma caneta, um lápis assim. Essa é uma viga engastada. A força, o quanto você tem que gastar de força aqui para poder prender ele, né? O quanto você tem que gastar da tua mão é bem menos aqui, se você botar uma força aqui, do que aqui. Aqui é mais difícil. Aqui é mais fácil. Por quê? Embora a força que eu esteja botando é a mesma, a distância aumenta. Então, quanto maior a distância, maior o momento. Maior o momento para fazer isso daqui girar, certo? Então, basicamente, é assim que vocês fazem. Você pode usar a regra da mão direita, você vê se a viga está girando assim, se ela estiver girando assim é positiva, ou você vê se a viga está girando assim. Se ela estiver girando assim, é porque ela é negativa, certo? Ou vocês podem fazer esse truque que eu estou falando. Vocês pegam no desenho aqui, botam uma régua, ou vocês botam uma caneta em cima da viga e faz a mesma direção que a força está apontando. Você fez a força para cima, se girou assim, está girando para esse lado é positivo, e a gente colocou aqui girando para esse lado é negativo. Espero que a câmera não esteja invertida depois de eu fazer essa explicação toda. Vocês entenderam, ó. Aqui. Se a força faz com que a régua gire desse jeito, é porque é positiva, porque a gente colocou que anti-horário é positivo. Se a régua está girando desse jeito, ou a caneta que você estiver usando, é porque ele é negativo, porque ele está girando no sentido horário e a gente combinou que o horário é negativo. Beleza?
Bom, vamos montar a equação agora. Momentos em relação a A são iguais a zero. Bom, vamos ver com todos os momentos que estão acontecendo. Bom, o momento fletor, o MFA, já é um momento por si só. Então, como eu coloquei MF aqui, como eu coloquei M em uma rotação, ele já é uma força vezes uma distância. Então, eu vou simplesmente botar o MFA aqui na conta. E aí a gente vê, ele está girando no sentido anti-horário. E sentido anti-horário, eu coloquei que é positivo. Podia colocar que era negativo, eu escolho. Mas eu prefiro colocar desse jeito por motivo de álgebra linear, que aí tudo que eu estou fazendo segue a regra da mão direita e eu prefiro analisar com a regra da mão direita. Então, você vai ver em todos os meus problemas eu fazendo a orientação desse jeito. A não ser que a questão me obrigue a fazer o contrário. Bom, o MFA é positivo. Qual é o próximo momento que a gente tem? A gente desculpa, rebobina um pouco aqui. Eu esqueci de colocar aqui no meu diagrama de corpo livre as distâncias, né? A gente sabe do gabarito que cada uma dessas distâncias é 1 metro. Então, aqui a gente tem 1 metro, aqui a gente tem 1 metro e aqui a gente tem 1 metro também. Beleza? Então tá. Minha segunda força é o FB. Então vamos lá. Então a gente tem, primeiro eu vou escrever a força, FB. Vou deixar aqui um espaço para colocar o sinal depois. FB. Qual é o braço de alavanca? Ou seja, qual é a distância dele do ponto em que eu estou calculando o momento? A distância do FB para o A é 1 metro. Então essa é a distância que eu vou botar aqui. E aí eu faço a análise daquela que eu mostrei para vocês. Só deixa eu ajeitar aqui um segundinho. Tá. Tá aqui. O meu FB faz com que essa viga gire para onde? Gire assim. Ou seja, ela está girando no sentido anti-horário. Anti-horário, positivo. Então, aqui é um sinal de mais. Então, é mais FB vezes 1 metro. Agora, vamos para o próximo. Vou deixar aqui para eu poder colocar o sinal. A próxima força que a gente tem é 4/5 de FC. Vezes, vamos ver qual é o braço de alavanca. A distância dessa força aqui, 4/5 de FC, até o ponto A é de 1 mais 1, 2 metros. Então, vezes 2. E aí, ela é positiva ou negativa? Coloquei aqui a minha régua no ponto A. E a gente vê que o meu FC está fazendo ela girar para baixo, entre aspas. Ou seja, ela está girando no sentido horário. Se ela está girando no sentido horário, ela é negativa. Então, aqui a gente tem o sinal de menos. Lembrando novamente que a força horizontal não gera momento nenhum, porque se você botar a régua aqui e botar a força na horizontal, a sua régua simplesmente vai deslizar, mas rodar ela não vai. Beleza? Então, essa força aqui não gera momento. Agora, essa força aqui também não gera momento, mas essa força aqui vai gerar momento. Então, de novo, eu vou abrir um espaço aqui. Ficou pequeno aqui, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui só para eu conseguir colocar tudo na mesma linha. Vou jogar essa equação toda aqui para a minha esquerda. E vou economizar um pouquinho de espaço aqui. Show! A minha última parte. Botei aqui um espaçozinho para botar o sinal. A gente tem raiz de 3 sobre 2 FD, que é a força da horizontal aqui. E aí, qual é o braço de alavanca? A distância dela para o ponto A é de 3 metros. Então, vezes 3. E aí, ela é positiva ou negativa? Novamente. Você bota a régua aqui, aí você bota seu dedo em cima de onde que é o ponto que você gira, que no caso aqui é o A. Então, você botou o dedo aqui em cima do A. Com a sua outra mão, botou a força FD, a força raiz de 3 sobre FD. Faz a régua girar para cá. Se fez girar para cá, girou no sentido anti-horário, positivo. Então, mais raiz de 3 sobre 2 FD vezes 3. Isso tudo é igual a zero. E aí, resolvendo essa equação, você acha o valor de MFA. Bom, recomendo que vocês parem agora o vídeo e façam a conta. De qualquer maneira, eu vou deixar aqui embaixo a resolução dessa questão. Bom, com isso a gente encerra a questão, certo? Terminamos a última etapa, que é o somatório das forças e o somatório dos momentos. E, de fato, as respostas que a gente encontrou são iguais à do gabarito. Quero só terminar fazendo o último comentário. A gente vê que todas essas respostas deram negativo. O que significa quando você tem uma resposta negativa? Bom, como vocês podem lembrar, a gente colocou o nosso HA para a direita, o nosso
VA para cima e o nosso momento fletor em A no sentido anti-horário, certo? Então, isso significa que no nosso sistema de coordenadas, todos eles estão na direção positiva. Então, se a resposta que a gente achou é negativa, significa que a gente errou a direção deles quando desenhou. Então, na verdade, vou pegar o horizontal, deu menos 425. Na verdade, o HA ele é um vetor para a esquerda no valor de 425. O nosso vertical, ele na verdade é para baixo, com o valor de 817. E o nosso momento fletor, na verdade, ele é no sentido horário, com um valor de 850 Nm. Aqui Newton, e momento é força vezes distância, Newton-metro. Então, só isso. Não precisam se preocupar quando vocês acharem uma força ou um momento negativo. Isso só significa que quando você começou o desenho, você desenhou o vetor para a direção errada. Aí você só corrige depois. Ou deixa a resposta como negativa. Nesse caso, você vê que o professor aceitou a resposta como negativa, tudo bem. E é isso. Bom, espero ter ajudado vocês aí com essa aula. Um abraço.